Bíblia. Quem foi o profeta Ezequiel? O livro de Ezequiel é um exemplo fascinante da riqueza da literatura bíblica. Escrito num período de crise nacional, este livro ofereceu esperança a um povo que enfrentava o desespero do aparente abandono por Deus. Ao mesmo tempo, o profeta usado por Deus para transmitir esta mensagem encarava suas próprias crises. Usando linguagem rica e ilustrativa, Ezequiel desafia o povo de Israel a aprender as lições da sua história, enfatizando a necessidade da fidelidade a Deus para conseguir a restauração da comunhão com o Senhor. Este profeta olhava além do estado sofrido dos exilados para ver o reino glorioso sob o domínio de Deus. Ezequiel foi um dos grandes profetas israelitas. Seu ministério foi durante a época do exílio na Babilônia, uma fase muito difícil na história de Israel. Nessa invasão, Nabucodonosor deportou vários sacerdotes, oficiais e membros da nobreza judaica para a Babilônia. Ezequiel, com cerca de 25 anos, foi um dos exilados. Ele era de uma família de sacerdotes, mas não teve a oportunidade de servir no templo. Aos 30 anos, Ezequiel teve uma visão da glória de Deus e foi chamado para ser profeta. A partir daí, ele iria profetizar para o povo de Israel espalhado pelo Império Babilônico. Na altura, quando Ezequiel começou a profetizar, vários falsos profetas tinham surgido, anunciando a restauração da independência de Israel para breve. No entanto, a mensagem que Ezequiel recebeu foi de condenação. Os israelitas continuavam no pecado, por isso, Jerusalém seria destruída. Por ordem de Deus, Ezequiel fez vários gestos simbólicos para ilustrar o que iria acontecer. Por exemplo, ele construiu uma miniatura de Jerusalém e a cercou, para mostrar que a cidade iria ser sitiada. Ezequiel também racionou sua comida, simbolizando a falta de comida durante o cerco. Os atos que Ezequiel realizava em público eram proféticos. Certo dia, Deus avisou a Ezequiel que ele iria perder sua esposa. Nesse mesmo dia, a esposa de Ezequiel morreu. Mas Ezequiel não fez luto por sua amada. Sua perda foi sinal de uma perda muito maior que iria acontecer: a destruição de Jerusalém e a morte de muitos judeus. Algum tempo depois, a profecia se cumpriu. A vida de Ezequiel não foi fácil. Muitas de suas mensagens eram de condenação de destruição e o povo não queria aceitar o que dizia. No entanto, Ezequiel se manteve fiel e obedeceu a tudo que Deus lhe mandou fazer e não deixou de pregar para o povo. O livro de Ezequiel conta sobre o ministério do profeta Ezequiel e as visões e profecias que recebeu. De início, as profecias de Ezequiel eram praticamente todas de julgamento pelos pecados dos israelitas. O povo tinha se desviado de seu Deus, cometendo pecados terríveis, e em breve iria ser castigado. O templo de Deus, junto com o resto de Jerusalém, seria destruído e o povo seria morto ou levado para o exílio. Ezequiel também profetizou sobre outros povos. Os vizinhos dos israelitas também tinham seus dias contados e iriam ser castigados por Deus. Mas nem tudo era sombrio. O livro de Ezequiel também tem algumas das profecias mais inspiradoras da Bíblia. Ezequiel vislumbrou a glória de Deus e recebeu promessas de restauração e ressurreição para o povo de Deus. Muitos iriam ser julgados, mas no fim o povo de Deus teria paz. O fim do ministério do profeta Ezequiel. A Bíblia não relata nada sobre a morte do profeta Ezequiel. Tudo o que sabemos é que seu ministério durou pelo menos 23 anos. Considerando então que ele começou a profetizar em 592 a.C., quando tinha 30 anos, ele viveu, no mínimo, cerca de 50 anos. O profeta Ezequiel não é mencionado em outros livros do Velho Testamento. Ele também não é citado diretamente no Novo Testamento. No entanto, muito de suas visões claramente serve de base para o simbolismo presente no livro do Apocalipse. Os contemporâneos do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi contemporâneo de outros dois profetas escritores, o profeta Jeremias e o profeta Daniel. Os três viveram durante a época do cativeiro. O único período histórico que contou com tantos profetas escritores como aquele foi por volta da segunda metade do século 8 a.C., quando viveram os profetas Isaías, Oséias, Amós e Miqueias. Embora Ezequiel, Jeremias e Daniel fossem contemporâneos, eles não estavam próximos uns dos outros. Jeremias profetizava em Judá. Daniel servia na corte do rei Nabucodonosor.
Já o profeta Ezequiel pregava entre os judeus cativos na Babilônia. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Comente, compartilhe com seus amigos, se inscreva neste canal e não se esqueça de deixar o seu like, e até a próxima.